A primeira lei, ela é conhecida como o quê? Lei da inércia. Newton enuncia essa lei da seguinte forma: todo corpo continua em seu estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme. Tá? Vamos ver primeiro essa parte. Vamos chamar isso de parte 1. O que ele está dizendo com isso? Que se eu não tiver força, né, ou seja, vamos esquecer a força, que ele fala da força. Esquece a força. Ele está dizendo que se não tem força, todo o corpo continua em seu estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme. Então, se não tem força atuando, não tem uma ação sobre essa partícula ou está em repouso ou está em movimento retilíneo uniforme. Mas para a gente, repouso e movimento retilíneo uniforme são duas coisas diferentes. Ou eu estou parado ou eu estou andando. O que essa lei diz é que essas duas coisas são equivalentes. Se eu não tenho força atuando em cima de uma partícula, ela ou vai estar parada ou vai estar em movimento retilíneo uniforme. Então o que o 1 está dizendo, aquele primeiro pedaço, é que o movimento retilíneo uniforme é equivalente ao repouso. Isso é verdade? É verdade quando você entende que tanto faz eu estar em movimento retilíneo uniforme ou em repouso, porque nos dois casos eu não tenho forças atuando sobre mim. Se não tem força atuando, eu vou estar ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. O que interessa é que se está com velocidade constante ou parado, não tem força atuando. Ou a resultante em cima desse sistema vai ser zero. E de fato, velocidade constante, né, se você pensar que uma velocidade é constante, significa que ela é um número fixo. 10 km por hora, pelo resto da vida. Isso é uma velocidade constante. Ou 20 km por hora, ou 300 km por hora, ou 1 zilhão de km por hora, ou zero. Zero também é uma velocidade constante, certo? Zero também faz parte dessa classe de constantes que eu posso escolher para uma velocidade. Então, na verdade, a velocidade de repouso nada mais é do que um caso muito particular de um movimento retilíneo uniforme. A segunda parte, ele vai manter esse movimento retilíneo uniforme, ou em repouso, a menos que ele seja forçado. Seja forçado é o que? É força. Está aqui. Ó. A mudar aquele estado por forças, né? Ou seja, forçado, forças imprimidas sobre ele. E de fato, a definição de força diz que é uma coisa que tem o objetivo de mudar o movimento. Mudar o quê? Mudar a velocidade, por exemplo, da partícula. Então a lei da inércia, ela diz que se ele for forçado a mudar aquele estado por um conjunto de forças, então ele não mais vai estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Quando ele põe força no plural, ele está se referindo a todas as forças que atuam sobre o corpo. Então eu tenho o corpo aqui, eu tenho várias forças. Então eu posso ter, na verdade, forças imprimidas sobre ele de maneira tal que ele não seja forçado a mudar o seu movimento. Como é que isso pode acontecer? Como é que eu posso ter forças atuando e manter o corpo em repouso, por exemplo, ou em movimento retilíneo uniforme? Vai ter uma força total, que é a soma de todas essas forças. Essa aqui é a força resultante. Vai ser justamente todas essas forças, etc. Então, quando ele está falando isso, ele não está falando que eu não posso ter nenhuma força atuando. Ele está falando que eu posso ter força atuando, contanto que essas forças não forcem a mudança no movimento. Então, eu posso botar várias forças e uma ir anulando a outra. Como eu posso empurrar a cadeira de um lado e alguém pode empurrar do outro. Eu não preciso nem falar de pessoas empurrando a cadeira já tem o peso e o chão tem a normal. Aqui, a cadeira está parada, ela, né? Está em equilíbrio, ou seja,
No caso, seria uma força-peso mais uma força normal, o resto não tem, igual a zero, porque uma anula a outra. Então, na verdade, quando ele está falando isso, ele está querendo dizer o quê? A lei da inércia como a gente conhece. Quando a resultante de forças é nula, ou seja, ela vale zero, o corpo permanece em movimento retilíneo uniforme ou repouso. Então, a primeira lei diz, se um corpo está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, significa que a resultante de forças que atuam sobre ele se anulam. A soma delas, de todas aquelas forças, dá zero.